Olá, olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo bloco. Nós aqui já pegamos o nosso cafezinho, pega o seu também e fica até o final aqui conosco. E vamos, então, para a nossa quarta pergunta aqui do nosso segundo bloco. Então, pessoal, o óbvio precisa ser dito. Quais habilidades são essenciais para um estagiário se destacar em 2025? O que vocês acham? Então, acho que o principal, né? O óbvio precisa ser dito sim. O óbvio pra mim não é o óbvio pra ti. Então, sim, precisamos alinhar essa questão sempre quando a gente vai ingressar alguém, né? Ter uma integração, né? Acho que a questão dos estágios 2025, a gente vem falando bastante sobre inteligência artificial, né? Acho que a IA, ela vem aí muito forte e na minha visão, tem que ter um certo equilíbrio, né? Porque a gente tem que usar ao nosso favor, mas a gente também tem que ter o nosso conhecimento próprio. Não dá para contar sempre só com a inteligência artificial. A gente precisa ter o nosso desempenho, nosso desenvolvimento ali, mas sim utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Ela tá aí hoje. O que vocês acham também sobre esse assunto? Eu acho bem bacana de falar sobre inteligência artificial. É uma questão super polêmica, né, Carol? E eu penso, assim, e sempre trago para os jovens o quanto é quase que nem um colega, né? Vai nos apoiar, vai nos trazer insights, vai nos trazer ideias, mas não é fazer para a gente. Eu acho que fica esse ponto, assim, de reflexão aí para os nossos estagiários, né? Enfim. Com certeza. Eu até queria trazer, assim, na questão até de vocês líderes, né? Quando a gente está utilizando a inteligência artificial como funcionário, como é que fica aquela questão de cuidados em relação a isso, né? O que a gente precisa cuidar, qual a informação que a gente vai colocar, se a gente pode colocar qualquer coisa que a gente quiser. Então, acho que queria entender um pouquinho de vocês também, o que vocês acham sobre a utilização e como que vocês acabam cuidando dessa parte, né? E, Rafa, tu que é da área da TI, né? O que tu nos traz sobre inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial hoje é uma ferramenta, né? E um recurso que veio para ficar, a gente não tem mais volta, né? E até em relação à pergunta do Pedro, uma pergunta muito legal e importante, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai colocar na IA, né? E principalmente essas IAs famosas, né? Que estão em mais ênfase, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande, inclusive a gente orienta muito a equipe, enfim, o que você vai colocar, né, de informações da empresa, de informações pessoais, né? Então hoje lá dentro do CIE, na área de TI e outras áreas do negócio também, a gente já tem uma aplicação dedicada para isso, né, onde é um ambiente controlado, que não vai treinar a IA ou não vai entregar os nossos dados para fora, né? Então isso é muito importante, isso é um assunto que, né, não vai ser agora que a gente vai debater totalmente sobre isso, é um assunto bem polêmico, né? Mas é algo muito importante que tem que ser realmente trabalhado nas empresas, né? E tem muita empresa que a gente sabe que às vezes o pessoal quer, de alguma maneira, né, banir ou bloquear o acesso à inteligência artificial, né? E às vezes existe até um preconceito, né? Tu não tá fazendo, tu não sabe trabalhar, você tá botando uma máquina para fazer para ti, né? Mas é saber utilizar ela ao nosso favor, né? Então, com rotinas repetitivas, né? Com coisas que a gente perde às vezes muito tempo, né? A gente consegue ter um ganho muito rápido, né? Em cima da IA. Então, botar realmente, como você trouxe antes, Roberta, usar a inteligência para trabalhar para nós e nos dar, para a gente poder focar o nosso tempo, às vezes, em outras atividades que a gente precisa realmente de um raciocínio diferenciado, né? Show. Eu acho que é uma coisa que aumenta até a nossa produtividade, né? Se a gente for ver. Que é muito interessante a gente conseguir utilizar ela com cuidado. Eu acho que até linkando com a nossa pergunta inicial, né? Sobre o que se destaca em 2025 agora. E linkando com a inteligência artificial. Eu acho que é a questão da capacidade de autonomia. Porque hoje o conhecimento, ele tá aí, né? Super aberto para a gente poder estar acompanhando e usando a inteligência artificial também, né? Para essa questão do conhecimento. Então, tu tem uma autonomia de ir atrás da informação, ela tá ali para ti. Então, acho que o que se destaca é isso. É aquele candidato, aquele estagiário que vai usar até as tecnologias a seu favor, né? Sempre com a moderação, né, que a gente estava falando. Que entra também na casa ali da proatividade. Exato. Né? Então, bom, se é um assunto recorrente, atual, que o mercado está solicitando, como que eu posso estar me organizando aqui para entender um pouco mais, né, sobre esse conteúdo? Então, claro, né, para quem está ali na graduação, já começar a olhar pós-graduação nesse sentido, trazendo, né, um pouquinho aqui para o meu lado da psicologia, mas já tem pós, enfim, cursos de extensão, psicologia, né, e aí, enfim,
né? Então, ou não tô nessa etapa ainda de vida, posso fazer um cursinho pequeno, online, ou posso até mesmo pesquisar por conta, né? Que aí a gente bate naquela teclinha ali da importância sempre, né, da proatividade. Trazendo um pouco de gancho também em relação à pergunta, né? Eu anotei aqui mais 2 habilidades que eu acho que são legais, e daí, se vocês quiserem comentar também sobre, eu botei que é importante também a pessoa ter de hard skills sobre análise de dados, conhecer um pouco de análise de dados, pelo menos o básico ali, eu acho que é bem importante para a partir de 2025, né? E também uma questão de soft skills, eu botei adaptabilidade. Eu acho que é bem importante também para as pessoas que vão entrar no mercado, estão conhecendo o mercado, ter essa intenção, esse conhecimento sobre adaptabilidade, porque o cenário pode mudar, né? Assim como começou essa nova onda de IA, a gente tem que se adaptar, então acho que é bem importante ter essa soft skills ali para poder conhecer. Queria ver o que vocês acham também sobre isso, de vocês. Muito bem colocado. Essa questão da adaptabilidade é uma soft skill que vale ouro hoje. Sim. Porque as coisas, elas vêm mudando com uma rapidez muito grande. Então, tu saber se adaptar às situações que vão acontecendo, às situações de pressão, às vezes que toda profissão tem esse momento de pressão. Então, tu ter essa adaptabilidade de poder lidar com diversos cenários, diversos riscos, assim, que a gente corre no dia a dia, é muito importante. Acho que a adaptabilidade, eu posso te falar que é algo que eu valorizo muito num processo, quando eu já vejo que a pessoa tem, né, essa habilidade. Show, né? E independente de qual profissão, né, que a pessoa tá escolhendo, por mais que a pessoa sonhe, idealize, diferentes profissões vão ter aí diferentes desafios e questões, né, que a gente vai estar sempre aí tendo que estar se adaptando. Faz parte. Sim. Perfeito, então, pessoal, vou passar para a nossa próxima pergunta, que é, né, como que a integração entre áreas da empresa ajuda no desenvolvimento e na retenção dos estagiários? Então, eu vejo bastante, né, a gente faz essa integração desse estagiário quando ele está ingressando na empresa, e quando ele tem ele circula entre as áreas, isso faz com que eles tenham um sentimento de pertencimento também, né? E ele começa a entender a cultura da empresa, porque cada local tem a sua cultura, tem as diferentes formas de agir, desde vestimenta até formalidades, né? Então, quando ele tem essa liberdade de poder interagir entre os colegas, entre as áreas distintas, ele sente que faz parte daquele lugar e isso automaticamente começa a desenvolver algo diferente nele, né? E então, fazendo com que ele queira fazer parte daquele momento, daquela empresa, né? Se vê no futuro exercendo daqui a pouco até em outra área dentro da própria empresa, né? Então, eu acho que a questão do sentimento de pertencimento, eu acho que é o principal. Uhum. Isso acaba auxiliando até para motivação. Tudo bem que a motivação ela é muito pessoal, muito individual para cada um de nós, né? Mas tu entender o quanto aquele pedaço que tu faz impacta no todo, né? Um pouco em relação a que a gente chama de visão sistêmica, né? Entender o pouquinho que tu faz, aquela tua atividade, o que ela impacta lá na frente, o que ela impacta em outra área, né? Entender um pouco do ecossistema. Então, acho que essa integração, né? E entender toda a funcionalidade do corporativo e não só ficar naquele silo, na tua atividade, né? Entender como o ecossistema e ver onde é que tu faz parte disso, né? E lá no fim, toda essa grande roda dos setores ali, ter essa integração, né? Que isso acho que é muito importante, com certeza. Eu até posso trazer uma vivência para vocês que eu tive experiência lá na Gerdau, que foi o meu primeiro estágio, meu primeiro emprego, e era estágio, né? E quando eu cheguei lá, eles fazem um onboarding, e o onboarding eles te apresentam para todos os setores, eles explicam o porquê de cada função ali daquele setor, para onde que vai, como é que chega o aço, chega através de sucata, eles transformam no produto final. Então, tu entender todo esse processo, tu ver o que a tua parte ali, né, no caso eu estagiei em logística, então entender qual era a parte da logística em relação àquele processo ali, para onde que ia depois, qual era o cliente final, isso é muito importante até, que nem vocês trouxeram, para eu entender qual era a minha parte dentro da empresa, o que eu fazia lá.
E eu acho que isso é muito importante, né, para o estagiário, para quem está começando, poder ter esse sentimento. Então, isso é muito legal mesmo. Muito legal ouvir isso, esse exemplo, né? Porque muitas empresas pedem e querem pessoas que vistam uma camisa. Só que tu tem que também dar essa ferramenta para a pessoa vestir a camisa. E a gente sempre fala, né, que cada pessoa, cada setor tem uma importância extrema. Porque aquilo que a pessoa faz, se naquele dia ela não fizer, pode gerar um impacto muito grande, né, dentro da organização inteira. Então, essa questão de ter essa visão geral de como a engrenagem funciona, né? Então, eu acho que é muito legal, achei bem bacana. Eu também trabalho com esse tipo de integração e é essencial para que eles possam entender a sua importância mesmo, né? E trazendo um pouco até pro cenário do CIE, né? A gente, acho que o CIE tem em relação à pesquisa que foi feita recentemente, os colaboradores, a gente tem muito orgulho, né, de pertencimento, né? E entender que o nosso trabalho lá no fim tem todo um cunho social, que lá no final vai beneficiar muitas pessoas. Então, isso acho que a gente tem muito forte, né? O orgulho de dizer, eu trabalho no CRS, né? A minha empresa, a nossa empresa, ela ajuda milhares de pessoas, enfim, transforma a vida de vários jovens e adultos, né? Então, isso com certeza faz com que a pessoa se motive, que ela queira estar ali, que ela tenha realmente orgulho da camisa, como a Carol falou, da camisa que ela veste, né? E fiquei aqui refletindo, né? A gente falando em retenção, por que é importante a retenção, né? E bom, a gente poder reter talentos, a gente está retendo ali muitas informações daquela empresa, daquela organização, daquela instituição, né? Com cada mês de trabalho, a gente vai aprendendo mais e mais, né, questões. E isso acaba ficando ali, né? Conhecimento, enfim, bagagem. Se a gente perde, né, um talento, a gente perde ali muito treinamento, né, que foi investido, muita informação ali que acaba sendo, né, com aquele estagiário, com aquele colaborador, né, enfim. É investimento mesmo, né? Porque quando a gente treina uma pessoa, pega um estagiário, que a gente tá falando muito de estagiário aqui, e a gente coloca em prática e investe tempo e energia nele, às vezes ele vai levar, é óbvio, é natural que ele vai levar meses, às vezes, ali, para conseguir, né, ter uma autonomia que a gente busca, que ele tenha sempre. Eu trabalho muito com autonomia, né? Claro, uma autonomia controlada, né? Sempre acompanhando, não deixando a pessoa também se afogar sozinha lá, né? Tá acompanhando, tá junto, né? Tá dando feedback, vendo como é que tá conseguindo desenvolver, tá sendo sempre de mão dada se precisar para apoiar, nunca deixar a pessoa sozinha, né? Então isso é importante, com certeza, né? E vai desenvolver muito mais a pessoa e vai criar esse vínculo também, né? Sim. E essa questão de tu tá lapidando, né? Aquela pessoa, aquele profissional que tá começando contigo. Então tu vai estar moldando aquele profissional pro teu ambiente, né? Então a retenção desse talento é algo muito valioso, né? Faz parte, acho que, da nossa responsabilidade, né? Como empresa, ensinar e moldar esse profissional para o mercado no futuro, né? Perfeito. Infelizmente, eu digo infelizmente, estamos indo para a nossa última pergunta, porque o papo está muito bom. Mas então, nossa última pergunta vocês acreditam que o mercado ainda considera o estágio como uma oportunidade de desenvolvimento de habilidades e retenção de talentos? Sem dúvida. Eu acredito que sem dúvida nenhuma. Meu primeiro emprego foi estágio, né? Eu acho que é uma porta de entrada, né? Uma capacidade da empresa, como o Pedro também trouxe ali, de lapidar aquele profissional, né? Tanto entender o soft skill dele, lapidar em relação à cultura, como a Carol também trouxe antes, não fala dela, né? Então, sem dúvida, ainda é uma porta de entrada, né, para o desenvolvimento profissional daquela pessoa, né? Quanto para te moldar talentos à cultura da empresa, né? Porque isso é muito importante, com certeza, isso vale muito ainda, né? Isso com certeza ainda faz todo sentido. Uhum. E a gente pensa muito em estágio e quanto tempo, né? Pode ser estagiário, enfim. Acho que não precisa ser uma fase temporária, né? Pode ser bem isso que a gente estava construindo ali na pergunta anterior, de que pode ser um investimento ali daquela empresa, instituição, organização, né? Para com um futuro colaborador ali efetivo, né? Com certeza. E há um tempo atrás eu estava conversando com alguns profissionais e falando sobre estágio, né? Na época que eles eram estagiários. E eu perguntei para eles, vocês lembram, né, dessa época? Tem alguém que vocês têm, assim, uma memória muito, né, forte? E me trouxeram pessoas que tiveram mentores que eram difíceis, que eram rígidos, né? E aí vem aquela memória. Outros, nossa, eu devo muito de quem eu sou hoje, da minha profissão, aquela pessoa, né, que teve esse momento comigo. E aí eu perguntei, quem vocês querem ser para esses estagiários de vocês hoje, né?
como vocês querem ser lembrados? Eu acho que isso é muito importante, né, na hora da retenção, né, dessas pessoas também, porque a gente precisa fazer parte da história dele. Eu também comecei como estagiária, né, e foi uma empresa onde eu fui, assim, e sou muito grata, porque me moldou muito para quem eu sou hoje. E desde as pessoas difíceis que a gente trabalha, porque quando uma pessoa é exigente com a gente, isso faz com que a gente desenvolva uma habilidade muito grande para aquilo, né? Então a gente aprende com as dificuldades e também com aqueles que nos ajudam a facilitar a nossa vida, nos dão um suporte. Mas eu digo que a gente tem essas oportunidades de aprendizado sempre. E o estágio, ele é a porta de entrada, sim, e é uma forma da gente contribuir com a sociedade também. Então, com certeza, ainda o estágio é o principal canal, com certeza, para o mercado de trabalho. E a gente vê em muitas empresas que dá certo o programa de estágio, são aquelas que montam um programa de estágio, planejam, né, desde a entrada do estagiário até todo o percurso dele, como que a gente vai desenvolver ele, como que a gente vai fazer, quais são os cursos que a gente pode desenvolver ele. Então, acho que isso é muito importante a empresa ter também essa ideia de montar um programa, né, ter um programa estruturado e não pensar no estagiário talvez somente como um baixo custo ali para contratação, mas e sim estruturar de fato e ver que ele realmente é um talento que deve ser retido e que ele vai se tornar aquele profissional do futuro que vai estar lá na empresa representando eles e vai estar vestindo a camiseta, como a gente falou. Exatamente. Concordo, assim, que as empresas, né, possam cada vez mais fomentar, né, esse olhar, assim, de desenvolvimento, né, como se fosse um laboratório, assim, de talentos, né, onde a gente acaba retendo ali os melhores. Bom, pessoal, queria agradecer muito, né, a presença de vocês três aqui. Foi uma troca riquíssima, né? Espero que a gente possa fazer outros blocos, né? Outras edições, então, desse podcast. Queria agradecer a audiência, né? Que ficou com a gente até agora. E até a próxima. Toca a vinheta.